um dos tributos que o contador mais tem medo é o fundo rural, é o tão temido fundo rural. Mas por quê? Porque por muitos anos o fundo rural ele foi muito discutido. Temos discussões ainda, mas ele foi muito discutido sobre a sua constitucionalidade. Então a gente teve ali em meados de 2010, 2011, muitos produtores rurais começaram a entrar com processo para requerer a não contribuição do fundo rural, julgando ser inconstitucional. Assim foi, nós tivemos essas discussões, esses processos de produtores, inclusive muitos produtores deixaram de recolher o fundo rural nesta época. Em 2017 ele foi pacificado que sim, ele é um tributo devido, ele é um tributo constitucional e não há mais o que falar sobre não recolher o fundo rural. Mas de fato, o que seria o fundo rural? Fundo rural nada mais é do que a contribuição previdenciária patronal do campo. Nós temos ali o INSS urbano, que ele visa o quê? Ele visa custear a aposentadoria dos trabalhadores urbanos. Então, não, ele vai ali todo o INSS para um bolo, onde esse bolo ele vai ser fatiado entre os aposentados e pensionistas. É para custear a aposentadoria dos trabalhadores urbanos. O fundo rural é a mesma coisa, porém rural. Então, ele vai custear, ele nada mais é do que a contribuição previdenciária patronal, também é o INSS, e ele visa custear a aposentadoria dos trabalhadores rurais e também de alguns produtores rurais. Quais produtores vocês vão ver aqui hoje? Obviamente, não é o valor que o produtor recolhe, que ele vai receber de aposentadoria, mas sim ele vai também para um bolo, onde esse bolo será fatiado entre os aposentados depois. Inclusive, o próprio nome fundo rural já não existe mais, já faz muitos anos que não existe o nome fundo rural. Acontece que para que a gente consiga ter uma comunicação efetiva entre nós, para que eu consiga falar uma linguagem que vocês entendam e para que vocês consigam falar uma linguagem que o produtor rural entenda, nós falamos fundo rural. Mas o nome é Contribuição Previdenciária Patronal Rural, tá? Porque basicamente é o INSS. Bom, mas quem são os contribuintes então do fundo rural? Os contribuintes são os produtores rurais, pessoa física, pessoa jurídica e as agroindústrias. Quem são os produtores rurais? Quando a gente fala ali de produtores rurais, nós temos duas modalidades, tá? Então a gente tem o produtor rural que é segurado especial e o contribuinte individual. Quem é o segurado especial? O segurado especial, geralmente, ele é aquele pequeno produtor rural. Ele é aquele produtor rural que ele produz em até 4 módulos fiscais. O que são módulos fiscais? É uma medida diária. Como é que eu sei qual é o tamanho do módulo fiscal do meu cliente? Vocês conseguem ver isso através do CCIR do cliente, e chegou o momento de vocês trabalharem com CCIR e ITR, a gente vai viver agora de agosto a setembro um flow de CCIR e ITR. Já está disponível, inclusive, caso vocês queiram fazer a regularização ou emissão do CCIR, mas os módulos fiscais ele é uma medida, é uma quantidade de hectares específica. Nem todo município ele tem a mesma quantidade de hectares no módulo fiscal. Exemplo, na minha região, no meu município, um módulo fiscal é 22 hectares. Nós temos algumas cidades de Goiás, algumas cidades do Mato Grosso, que um módulo fiscal equivale a 60 hectares, por exemplo. Então, para saber quantos hectares tem um módulo fiscal, eu posso fazer uma consulta no próprio site da Embrapa. Se você jogar no Google consulta módulo fiscal, você vai ser direcionado para uma tela, tá? Nessa tela ali você consegue colocar o município e você consegue ver qual é o tamanho do módulo fiscal do seu município. Então, via de regra, por que eu falo via de regra? Porque principalmente em se tratando de segurado especial, quando a gente fala via de regra, se o produtor rural ele cumprir esses pré-requisitos, ele consegue a aposentadoria dele via administrativa, porque não há o que brigar com a Previdência referente às qualificações dele. Então, via de regra, ele pode produzir até 4 módulos fiscais. Então, quer dizer que se o produtor rural ele produzir mais do que 4 módulos fiscais, ele não vai conseguir se aposentar? O segurado especial?
Não, na verdade, o que que acontece? Ele até consegue, mas aí vai ter que ser via judicial. Se ele cumprir esses pré-requisitos, ele vai conseguir via administrativa. Então, o processo vai ser muito mais prático. Agora, se ele não cumprir os pré-requisitos, vai ter que ser via judicial. Então, o produtor rural, para ele ser segurado especial, ele vai produzir até 4 módulos fiscais, ele não pode ter funcionário registrado o ano inteiro, não pode ter uma folha de pagamento regular, pode sim ter funcionários registrados em alguns momentos do ano, geralmente picos de safra e até 120 dias. Então, chegou no pico da safra ali, eu posso registrar funcionários para me ajudar na safra, mas eu tenho que fazer a demissão dele no prazo de em até 120 dias, tá? No prazo inferior a 120 dias. Eu não posso ter um funcionário que seja registrado o ano inteiro, senão eu perco a condição de segurado especial. Geralmente são aqueles produtores rurais da agricultura familiar, que eles trabalham e eles vivem, o agronegócio existe para sua subsistência familiar. Geralmente nós temos ali o pai, a mãe, o filho, a nora, os netos, todo mundo, a família inteira vive daquele agronegócio. Então, geralmente é comum que esses produtores rurais eles sejam segurado especial, não é uma regra, tá? Mas é comum. Por quê? Porque eles próprios fazem a produção. Eles trabalham ali no agronegócio e eles não têm esses funcionários registrados. Qual que é o grande benefício do segurado especial? Ele vai utilizar a contribuição que ele faz ali para o fundo rural para se aposentar. Então, ele se aposenta como produtor rural. Por isso que quando eu falei lá que o fundo rural ele serve para custear a aposentadoria dos trabalhadores rurais e também de alguns produtores rurais. Segurado especial é um desses produtores rurais. O outro tipo, a outra modalidade de produtor é o contribuinte individual. O contribuinte individual, ele pode produzir a quantidade de área que ele quiser, tá? Então, ele pode produzir acima de 4 módulos fiscais e o céu é o limite para a quantidade de hectares que ele pode produzir. Ele pode ter a quantidade de funcionários registrados que ele precisar, não tem limitação de funcionários registrados, não tem limitação de tempo, ele pode ter a folha de pagamento que ele quiser e precisar. A única diferença ali, né? Pode-se dizer que é o único problema, é que ele vai, se ele desejar e acreditar que irá se aposentar pelo INSS, ele vai ter que fazer a contribuição à parte. Aquele fundo rural, ele não é válido para ele poder se aposentar, então ele precisa fazer o recolhimento do INSS à parte, para que ele consiga ter aposentadoria pelo INSS. Quando a gente fala de recolhimento, nós temos duas opções de recolhimento, que é o fundo rural via comercialização, onde a base de cálculo da tributação do fundo rural será as receitas auferidas ali pelo produtor rural ou então pela folha de pagamento, o valor base ali da folha de pagamento dos funcionários. Um detalhe importante, então o produtor ele pode optar todos os anos, em janeiro de cada ano ele pode fazer essa opção. Como que ele sabe o melhor para ele? Planejamento tributário.